Oi, pessoal, tudo bem? Então, sejam bem-vindos aqui no canal. Hoje vai ter o vídeo, tá? Do crop de sereia. Não dá pra mostrar ele inteirinho na câmera, mas eu acho que aqui dá, né? Então, vai ter a parte do outro cropped, então você já se inscreva aqui no canal. Já vou deixar o outro link pra você assistir. Tem tanto no meu blog, o gráfico que eu fiz, e tem o vídeo da parte do bojo, que eu já fiz uns 3, 4 versões desse topper, então tem as outras partes dele, tá? Ó, que coisa mais lindinha que ficou. Tô com a sainha de crochê também que eu fiz tem bastante tempo. Ó, a parte das costas, deixa eu mostrar pra vocês. Tô segurando o fone pra não ficar longe o áudio, tá? Mas ensinei bem detalhadinho. Então, se inscreva no canal e bora lá pra nossa videoaula, tá bom? Beijão, gente. Vamos comigo pra esse vídeo. Bom, pessoal, eu tô aqui na última carreira, tá? Então, vou colocar o vídeo que vocês irão assistir, então não deixe de assistir aquele vídeo pra gente poder dar essa continuação, tá? Mas aqui, comecei com 5 pontos altos, tá? Essa segunda carreira são 2 pontos em cima de cada ponto alto e no ponto do meio, que é o terceiro ponto, são 3 pontos altos. Depois a gente começa com carreira de leque de 4, ponto relevo, 4 e assim seguimos. Seguimos 5 carreirinhas totalmente iguais, tá? De leque. Na sexta, a gente vai fazer um leque, ó, com 3 pontos altos. Aí, a gente vai seguir a sexta, a sétima, a oitava com 3 pontos altos. Trocamos a cor. A sétima com 3 pontos altos. A oitava, a gente já aumenta e faz com 4. Essa nona aqui, a gente também faz com 4. E a última, a gente faz o acabamento. Aí, se você vestir um tamanho maior, né, que essa daqui é um bojo, um 40, 42, você pode começar o seu aumento, em vez de começar na quinta carreira, na sexta, na verdade, você pode começar na quinta, que ele vai abrir mais aqui embaixo. Então, você vai fazer o aumento de acordo com o que você achar necessário. Eu já fico com o bojo na mão e já venho colocando, sobrepondo sobre o bojo, tá bom? Então, a última carreira de acabamento, que fica esse redondinho aqui, tá? A gente vem aqui, faz o nosso ponto alto normalmente, subimos 1, 2 correntes para fazer o final. Então, aqui no final, a gente vai colocar somente os pontos altos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Então, aqui, ó, fiz 2, 3 correntes, 2, na verdade, porque esse final aqui vai ficar... Então, aqui vou somente fazer o ponto alto mesmo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, ó, 6, 7, 8 ponto alto, tá? Fiz 8 ponto alto. O último aqui, ó, a gente vai continuar fazendo ele em relevo. Que o relevo lá do direito é desse aqui. A gente vai pegar aqui, deixa eu tirar pra não ficar nada atrapalhando o nosso foco do vídeo, senão acaba atrapalhando. Então, continua em relevo. Como esse aqui é o lado esquerdo, o lado avesso da peça, ele é o lado direito. Então, a gente pega por trás para ele continuar relevo do outro lado. Faz o ponto alto normalmente, ó. Aí, ele vai ficar o relevinho desse lado. Então, aqui é somente isso. 8 pontos altos e o ponto em relevo. Vou fazer rapidinho. 4, 3. Aí, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz 8, passo, laço aqui por trás, ó, ponto alto em relevo. E vou finalizar essa parte com vocês e já volto pra continuar. Cheguei aqui, ó, no final da carreira, tá? Aqui é o lado direito da peça, só que a gente tá fazendo a última carreira aqui pelo lado esquerdo. Venho o laço no último ponto e faço um meio ponto alto, ok? Então, viro aqui, ó, ladinho direito. Eu vou tirar esse outro aqui que tá no bojo, para que a gente possa juntar um no outro, ok? A gente vai colocando ele no bojo, ele vai pegando forma, tá? Então, aqui, vou unir o rosa com o rosa, tá? Vamos unir aqui, rosa com rosa. Unimos, tá? A parte do rosa com o rosa.
Eles têm que caber tudo assim, ó, fechar aqui bem certinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, vamos unir aqui o rosa com rosa. Vou caminhar aqui até o ponto e fechar a parte aqui do rosa com rosa. Ó, já fechei. Tá vendo aqui um pedacinho do rosa com rosa? Já está fechado. Deixa eu tentar dar um zoom. Então, tá fechada a parte do rosa com rosa. Vou subir aqui o ponto. Até onde iniciou o rosa. Subir. Viro. Vou dar uma laçada na agulha. E dentro desse pontinho aqui, ó, a gente vai colocar um ponto alto. Coloquei o ponto alto. Esse rosa tá bem comprido. A gente vem aqui, onde finaliza o rosa, e fecha. Ó. Fica desse jeito, ó. Fechamos aqui a carreira de rosa. Venho com a tesoura. Posso cortar um pouquinho maior. Só que aqui, gente, é bem intuitivo. Então, se você quiser fechadinho, se você quiser abertinho, vai ser de acordo com o tanto de ponto que você vai colocar. Como a gente começa com o rosa, pra ele ficar mais fechadinho, eu vou dar uma amarradinha aqui, ó, um assim, com esse tom de rosa. Pra depois ir fazendo o acabamento, tá vendo? Que agora a gente vai trabalhar aqui na peça. Depois a gente já vem rematando esse monte de coisa aqui pra não ficar tudo solto de qualquer jeito. Mas em cada ponto, a gente vai trabalhar ponto alto agora. Agora a gente vai descer fazendo ponto alto. Tá vendo? Se ficar bem aberto ou pode ficar bem fechado. Isso vai depender do jeito que você for fazendo. Então, vou esconder o roxo agora, porque a gente vai trabalhar com a parte do roxinho. Vou botar um pouco mais pra cá. Aí, depois eu venho arrematando, tá? Mas se você quiser já arrematar o seu, não tem problema. Tá tudo escondidinho. A gente vai trabalhar agora com o roxinho. Então, isso você vai fazer no trabalho inteiro. Tá? Você vai fazendo o trabalho inteiro. É bem intuitivo. Não tem como dar o tanto certinho de ponto. Porque se o seio for mais juntinho, você vai fazer aqui, ó, menos pontos. Se for mais aberto, você faz mais pontos. Só que o segredo é cada ponto desse aqui, ó, é um ponto alto. A altura de um ponto alto. Então, você vai começar sempre na altura de um ponto alto. Vou botar assim, né, pra vocês verem. Então, aqui, começo aqui em cima, porque tá na altura de um ponto alto. Já fecho, vou laçar na minha agulha e vou trabalhar aqui. Foi um ponto alto, né? Então, dentro desse um ponto alto, a gente vai trabalhar um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, ó. A gente vem aqui do outro lado e fecha, ó. Porque o roxo também tem pouquinho, tá vendo? Fechamos. Agora aqui, a gente não tem como só fazer o ponto alto, a gente tem que vir com um ponto baixíssimos, geralmente dá umas 2 alturas, ó. Aí a gente anda com um ponto alto, andei com um ponto alto, lacei e vou colocar aqui 1, 2, 3, 4 pontos altos. Venho e fecho. Ó, vai ficando dessa forma. Então, você vai sentindo e vai fazendo. Como acabou a parte do roxo, a gente já não vai trabalhar com o roxo mais. Já separo o roxinho, só ver aqui pra fazer o acabamento, ó. Já separa a parte do roxinho, porque agora não é roxo, mas que a gente vai trabalhar. Você pode finalizar ou você pode deixar pra finalizar depois, tá? Então, aqui já deixo ali, depois eu vou finalizar. Tá vendo? Só que eu não quero ele tão fechado, então a gente não pode ir fechando muito pra depois ele não ficar tão fechado. Agora, a gente vai trabalhar com a cor azul. Como é muita carreira, é só seguir nesse mesmo
nesse mesmo esqueminha que ele vai aumentando automaticamente. Você sempre vai fazendo um pontinho a mais, tá? Pra não fechar, igual aqui, ó, a altura de um ponto, já vem colocar aqui assim, ó. Quer dizer, se você colocar muito aqui, muito frouxo, ele puxa muito, ó. Fechei. E vou trabalhar os meus pontos, ó. Então, 1, 2. Nesse 3 aqui, eu vou colocar 2, pra ele ir aumentando. 2, 3. Ó, aqui nesse último, vou colocar um ponto aqui também, pra aquele ali ficar o meio certinho, ó. Então, fiz 1, 2. Aí, aqui no terceiro, fiz 5, fiz 2. Aí, aqui nos mais outros lados, fiz mais 2, que deu o total de 6, né? Pego aqui e... Ai, tá balançando, né? E fecho o ponto. Então, a gente vai trabalhando assim. Eu quero ele mais ou menos aberto desse jeito. Porque depois eu só vou encaixar um bojo, ó, de um lado e o bojo do outro. Então, até chegar aqui assim, ó, eu tenho que fazer esse trabalho. Eu tenho que fazer esse trabalho de ir fazendo os aumentos. Se ficar muito fechado, ele fica ruim. Então, eu vou manter mais ou menos essa abertura. Vou só aumentando os pontos aqui no meio, tá? Então, vamos fazer isso até o final. Não tem como ficar explicando cada ponto, porque aqui é só isso mesmo. Subiu, virou. Esse ele ficou meio largo. Pera aí. Que a gente sobe 2 correntinhas aqui, ó, que são 2 baixíssimos. Virou e vai trabalhar ponto alto, ó, sobre ponto alto. 1, 2, 3. Aí, aqui nesse, eu já vou colocar um no meio. 3. Aí, tá vendo? Já aumentei 1. Continuo trabalhando ponto sobre ponto, que vai dar 7 no total. Ó. Então, aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venho aqui, ó. Sempre onde começa ali o trabalhinho do ponto, você fecha ele. Que assim, fica parecendo até que é um ponto alto a mais, mas é esse ponto da base mesmo. Subi, virei. Volto fazendo ponto alto sobre ponto alto, 2, 3, 4. No quarto, eu já sei que é aquele do meio. Já vou colocar 2 pontos em cima dele. Uma hora eu trabalho com 2, uma hora eu trabalho com 1 no meio. Tá vendo que aqui, ó, ele é o do meio, ó. Pra ir aumentando e dando essa abertura aqui no meio do busto. Ó. Então, fiz. Vamos ver se deu 4 aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso. E 2 aqui no meio. Então, deu 8 pontos no total. O negócio sempre fica bonitinho, né? De um lado e de outro. Ó. Então, tá aumentando. Então, eu faço esse aumento até chegar mais ou menos aqui no final. Aí, eu volto pra mostrar pra vocês. Então, aqui que a gente já fez, ó, carreira sobre todos os pontos. A gente vai subir aqui 2 correntes, tá? E vamos trabalhar um ponto alto. Por que dessa forma? Porque a gente vai fazendo diminuição pra ele ir afinando a cintura. Vai ser ponto alto sobre ponto alto, porém ele vai dar uma afinadinha. Aqui a gente vai trabalhar o azul até o comprimento que a gente desejar do cropped, tá bom? Porque depois a gente vem trabalhando as laterais. Então, vai ser ponto alto sobre ponto alto com uma diminuição na lateral. Deixa eu fazer bem rapidinho pra chegar pra fazer a lateral. Uma diminuiçãozinha pra não diminuir tanto. Ó, chego aqui no final, vou pegar lacei, ó. Lacei a metade, ó. Tenho 2 pontos aqui. Então, vou laçar a metade, mais a metade e fecho. Isso já fez uma diminuição. Então, 2 pontos, viro 2 correntinhas, né? Na verdade, viro o trabalho, aí pego aqui no segundo, ó, e faço, ó, fechando. Isso já vai dar a diminuição. Então, vou fazer o comprimento que eu desejo e vou fazendo essas diminuições na lateral para ele dando uma diminuidinha, tá bom? Então, a gente vai fazer isso até o final. Depois eu volto pra mostrar pra vocês. Até o tamanho que você quiser de comprimento. Você pode fazer 10 carreiras, 12, vai dependendo do comprimento que você quer do cropped, tá bom?
Bom, vou mostrar aqui pra vocês, ó, que aquela partezinha aqui do comprimento, fiz dessa forma, ok? Essa é aquela parte que a gente fez separado. Aí aqui eu já trabalhei uma lateral, ó, que é de ponto alto, que agora a gente vai trabalhar dessa forma aqui. Ó, a frente do cropped, que a gente trabalhou aqui primeiro, aqueles pontos. E agora a gente vai trabalhar a lateral. Eu já fiz uma lateral e vamos fazer a outra lateral, ok? Então, ó, dentro aqui, ó, de cada espacinho desse vai ser 2 pontos e em cima da quininha vai ser 2 pontos e 2 pontos e 1. Aqui a gente vai usar, ó, 2 pontos e 2 pontos e 1, tá? Então, agora a gente vai trabalhar a outra lateral aqui da peça. Vamos trabalhar com a linha de ponta dupla, né? Que essa daqui é a Cleia, a mesma linha que a gente tá trabalhando. Vou dar a minha laçada inicial e vou começar igual do outro lado aqui. Vou pular o primeiro ponto e vou começar o ponto alto bem aqui, ó. Deixa eu só ver onde tá ali. Começo aqui, ó, fazendo o ponto alto, ok? Dessa forma. Então, coloco o ponto sobre a base e dentro aqui, ó, de cada espacinho desse, vou trabalhar 2 pontos. Aí, nesse pedacinho, coloco um ponto e aqui 2 pontos, ok? Então, gente, é só trabalhar carreiras de ponto alto do início aqui até o final. Então, quanto maior você quiser o cropped de comprimento, você vai fazer esse início aqui. E aqui é a largura de cintura, tá vendo? Ele fica assim, só que na hora de usar, ó, já tem até aqui o passadorzinho, ele fica assim, ó. Que dá aquele efeito de cinturinha. Ó. Dessa forma aqui. Então, eu vou descer aqui, ó, a mesma quantidade de ponto alto que eu fiz aqui, o mesmo tanto que eu fiz de um lado, eu vou fazer do outro. Então, eu vou descer aqui os pontos altos e volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Terminei, então, ó, a primeira carreira aqui da lateral, tá? Ela deu 59, igual a do outro lado aqui. A gente só vai agora repetir carreiras. Então, eu deixo mais ou menos nas costas um palmo de distância, assim, ó, pra fazer a trança, né? Pra trançar nas costas. Então, aqui, o meu, vamos ver quantas carreiras eu fiz. 19, 20, 21, 22, 23. 23 carreiras, tá? Depois aqui já foi a carreira dos botõezinhos. Então, aqui, eu não faço nenhuma diminuição, ok? É só mesmo ponto alto em cima de ponto alto. Então, eu vou fazer essas 23 carreiras de ponto alto. Aqui eu já tenho uma, então vou seguir mais umas aqui, até completar as 23 carreiras, que é somente ponto alto, ok, pessoal? Então, vou seguir fazendo até completar essas 23 carreiras, somente ponto alto, ó, sobre ponto alto, e volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Cheguei, então, aqui ao final, tá? Das 23 carreiras, e agora a gente vai fazer a parte do... faço uma corrente, a parte desse acabamentinho aqui. O trançadinho, então, isso aqui é meio livre, tá? Você vai fazer do jeito que você achar melhor. Dou uma laçada na agulha e faço um meio ponto alto. Vou trabalhar aqui 3 correntes por 1, 2, tá? E aqui vou trabalhar um meio ponto alto. Dessa forma, eu vou contar a mesma quantidade que tiver aqui. Que eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou trabalhar 9 pontos. 1, aí já deu 3, né? 4, 5, ó, lacei na agulha. 6, 7, 8, 9. Faço 1, 2, 3. Acho que eu fiz 3. E agora eu vou trabalhar da mesma forma que eu continuei, tá? Então, o mesmo tanto que eu fizer de um lado, eu vou fazer aqui do outro. Então, é só trabalhar, gente, dando espaço. Só isso, trabalhar o meio ponto e as 3 correntinhas, tá vendo? Do mesmo jeito. Então, eu já volto aqui pra mostrar pra vocês.
Cheguei, ó, no final da carreira de fazer os espacinhos, tá? Agora eu faço uma corrente, viro aqui, ó, o nosso trabalho e vou colocar um ponto baixo sobre cada ponto. E dentro aqui da argolinha serão 3 pontos, tá? Então, 1, 2, 3. Depois, somente ponto sobre ponto, tá? Só passa a agulha e fecha, passa a agulha e fecha, passa a agulha e fecha, passa a agulha e fecha. Mas esse aqui é livre, gente, porque eu gosto de dar essa reforçada pro ponto não ficar todo arreganhado, sabe? Abrindo muito, na hora que você passar a cordinha. Então, dentro desse aqui, 1, 2, 3, tá? E ponto sobre ponto, ó. Deixa eu abrir ele aqui pra vocês, tá? Pra mostrar. Deixa eu só dar uma puxadinha aqui no zoom. Fica até um pouco escuro, né? Ó, mas é assim que fica a parte das costas dele. Que agora vai faltar a alça, ó. Então, eu tô fazendo aquele acabamentinho, passando a última carreira aqui, ó. Pra poder fechar. E aqui é a parte da frente, que daqui a pouco eu vou trabalhar a alcinha com vocês. Então, aqui mesmo é só passar essa carreira de ponto baixo. Mas aí, se você quiser fazer outro tipo de decoração aqui, você pode fazer. Mas eu gosto de finalizar com essa simplesinha de ponto baixo, tá? Então, vou fazer e volto com vocês. Bom, pessoal, já fiz aqui, ó, os dois lados, tá? Eu vi que aquele outro cropped, ele tem um biquinho aqui embaixo, então depois eu vou passar um bico, tá? Ó, então já tá um lado aqui feitinho, a parte aqui do seio, o bojo já tá separado, e já adiantei uma alça, porque vamos fazer a outra alça, ok? Então, ó, você pode fazer a sua alça fora e depois grudar, você já faz ela grudada. A minha eu já fiz aqui grudada, ok? Ó, na parte das costas. Então, a gente vai começar com correntinhas, tá? Então, no mesmo lugar que eu grudei aqui a minha correntinha, eu vou ter que colocar a outra. Deixa eu ver se eu tenho uma coisa... Esse alfinete é muito grande, né? Mas, ó, então, no mesmo lugar que eu comecei ali, eu vou ter que começar do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no sexto eu coloco, né? 3, 4, 5, 6. Contando a aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou colocar aqui. Aí, a correntinha, a gente dá o tamanho da alça, você vai medir no seu corpo, tá? A minha deu 80, porém, depois eu vou passar o elástico. Até separei o elástico aqui, ó. Pra medir. Ou você pode começar já no elástico ou depois. Mas eu vou passar depois o elástico pra ela ficar mais firme, tá? Então, a minha deu 80. Começo com a cor rosa. Tá? Vou começar com a linha rosa, eu vou começar... Ou pode ser lá das costas, ou pode ser aqui da frente. Só que você tem que sempre trabalhar a alcinha virada pra fora. Ela começa de dentro aqui, ó, pra fora. Então, você vem exatamente aqui onde você começou a alcinha. Eu comecei ela exatamente aqui, ó, no meio do ponto aqui, tá? E a minha vai dar 80 correntinhas, tá? Então, você vai medir aí quanto que vai dar a sua. A minha deu 80, então, eu vou fazer 80 correntinhas, tá? Então, faço as 80 e volto com vocês. Já trabalhei, ó, as minhas 80 correntinhas, ok? Vou vir aqui agora, ó, desse lado. E vou grudar aqui, ó, exato no pontinho. Um ponto baixíssimo, ok? Grudei aqui a nossa alcinha e vou subir só um pouquinho aqui, tá? Faço um ponto baixo, viro a agulha, viro a peça aqui. E agora, eu vou trabalhar um ponto meio alto, né? Acho que é meio ponto alto que fala, tá vendo? Que é laço na agulha. E dentro de cada buraquinho de corrente, eu vou fazer esse ponto. Que é laço na agulha, passo por dentro e fecho. Então, nesse momento, se você quiser já colocar o elástico, você coloca. Eu vou deixar pra colocar o meu no final. Já, ó, passo por dentro e faço aqui, ó. Lacei a agulha, passo por dentro da corrente e fecho. Então, a gente vai fazer esse trabalho até o final, que é um meio ponto alto para cada correntinha de base.
tá? Que vai dar no total de 80. Chegando aqui do outro lado, eu mostro pra você. Tô chegando, então, ó, ao final da carreira. Fica dessa forma, tá, gente? Então, na hora aqui de você grudar, você se atente a tá tudo viradinho, tá? Então, chegando aqui no final, tem que atentar sempre pra deixar o trabalho viradinho pro lado certo. Vou fazer o último pontinho aqui. Vou sempre pegar mais de uma correntinha, pra ele não ficar frouxo. Aí eu olho aqui, porque eu vou fazendo no olhômetro mesmo, tá, gente? Eu olho aqui, ó, onde eu grudei esse ponto. Mais ou menos nessa retinha aqui, ó. Com um ponto baixíssimo. Então, ó, vou andar aqui com pontos baixíssimos até o leque. O negócio é fazer uma alça e depois vir olhando e fazendo a outra do mesmo jeito, tá? Então, ó, tá vendo? Ó. Dessa forma. Então, aqui eu vou começar a sair uns lequezinhos. Então, viro o trabalho, fecho aqui, né? Viro o trabalho. E agora a gente vai fazer leques. Então, eu vou contar 1, 2 pontos, tá vendo? Deixa eu ver se também deixa bem certinho aqui. Ó. Aí, eu laço na agulha, vou contar aqui 1, 2 pontos. E aqui, ó, vou colocar o meu leque, que é um ponto alto, laço na agulha. 2 pontos altos, faço uma corrente. E 2 pontos altos no mesmo espacinho, ok? Não coloco correntinha nem nada, só laço na agulha, pulo 1, 2, no terceiro coloco um leque, então lacei na agulha, ó, faço a corrente, laço na agulha e faço o ponto alto, laço na agulha, faço o ponto alto, lacei na agulha, pulei 1, 2, no terceiro vou colocar o ponto alto, fazendo o leque. Então, vou fazer rapidinho aqui. Então, essa carreira aqui vai ser toda de leque, tá? Somente isso. A próxima também vai ser toda de leque. Aí, tá vendo? Eu comecei ela aqui, vim, até o final. Aí, aqui nas costas, eu vou pular espaço por espaço, tá vendo? E vou colocar o meu leque. Então, eu vou finalizar essa carreira. Quando estiver chegando ali no final, mostro pra vocês. E a segunda carreira vai ser a mesma coisa. Cheguei, então, ó, ao final da carreira, tá? Meu total de leques deu 26 no primeiro e contei 26 ali no segundo, tá? Agora, ó, essa é a primeira alça. Então, eu estou fazendo a do outro lado aqui. Agora, mesmo lugar que eu grudei com esse ali, vou ter que grudar com o de cá. Pra ficar sempre bem certinho, ó. Fiz aqui os meus pontos, tá virado. Deixa eu passar pra cá. Tem que sempre se certificar que tá viradinha certinho pra você não, ó, colocar a alça torta. Então, tá certinho. Então, vou grudar aqui no primeiro pontinho. O dele, o de cá, esse aqui. Venho e coloco o pontinho baixo aqui. Aí, sempre dá uma certificada pra saber que tá certinho. Vou andar aqui por cima, deixa eu ver. 1, 2, isso, tô nesse. Aí vou passar e andar até o meiozinho, mais ou menos, desse aqui. As duas correntinhas, grudo aqui pra virar o trabalho. Virei o trabalho. E vou apenas repetir o mesmo trabalho, somente leque sobre leque. São duas correntes, ó, 2 pontos altos, uma corrente. 2 pontos altos novamente, laço na agulha, ó, 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Então, eu vou repetir a carreira todinha dessa forma, tá? Ó. E a alcinha é sempre viradinha pra fora. Vai ficar igual essa daqui, ó. Tem que se certificar pra não deixar ela virar, tá, gente? Na hora de você grudar um ponto, porque se você grudar um ponto torto, a alça vai ficar torta, ela tem que ficar assim, certinho. Então, a gente vai colocar um elástico pra ela ficar um pouquinho mais franzidinha, tá? Então, aqui é só repetir mesmo, ó. Leque sobre leque, ó. Até o final da carreira. Cheguei, ó, mais no final da carreira, tá? Sempre se preocupando em deixar viradinho, certinho.
E é essa rosinha aqui, ó, a última rosinha que a gente tá fazendo. Que aí a gente já vai pular pra outra cor. Então, olha lá certinho onde você deve grudar, pra ficar sempre igualzinho. Tá? Eu faço dessa forma, então aqui, ó, coloquei, parece uma correntinha, né? E grudo aqui. Pronto. Aí, agora aqui você já vai arrematar o fio rosa, porque com a cor rosa a gente já terminou de trabalhar. Então, vai escondendo o fio pra depois você vir arrematando, ok? Agora, a gente vai trabalhar com o roxinho. Ó, viro. Deixa eu pegar as linhas roxas aqui, eu já faço a alça grudada logo de uma vez, mas quem quiser fazer ela separada e depois engrudando, eu acho mais fácil fazer dessa forma, ok? Agora eu vou trabalhar com o roxo. O roxo, como é a linha cleia mais fina, eu já vou trabalhar com as duas pontas. Aquela ali, a rosinha Anne, né? Aí vou cortar aqui, ó, que tá embolado. Não vou ficar aqui tentando desembolar, não, porque demora muito. Ó, então, vou fazer o meu elozinho inicial, normalmente. E deixa eu só ver aonde eu comecei aqui a roxinha. A carreira roxa, eu comecei aqui dentro do meu lequezinho, ok? Então, gente, a alça é bem livre, ela é só mesmo de lequezinho. Só que você tem que se atentar do mesmo jeito que você fazer de um lado, você vai fazer do outro, tá? Então, agora eu vou trabalhar com o roxinho. Fiz aqui a inicialzinha e dentro de cada leque vou trabalhar o mesmo leque novamente. Então, é só dois pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. O que muda aqui é que a gente só trocou a cor, tá? Lacei na agulha e vou fazer apenas leque sobre leque. Como aqui a linha já fica um pouquinho mais grossa, ela já dá um pouquinho de diferença, mas é só isso aqui, ó. A gente vai repetir até o final. Aí, o próximo leque já vai ser com 3, a corrente e 3. E a outra já vai ser a finalização, que vai ser no azul. Então, essa daqui é repetição, somente leque sobre leque. E já volto pra mostrar pra vocês. Tô finalizando aqui a primeira carreira do roxinho. Aí, eu venho aqui novamente, ó. E aonde eu coloquei o ponto, eu venho e coloco esse aqui. Vou fechar uma corrente aqui. Na verdade, não vou botar corrente, não. Aqui. E venho aqui e vou colocar o ponto, ok? Dessa forma. Aí, eu vou andar aqui com um ponto baixo, baixíssimo, na verdade, ó. Até o espacinho, vou virar. E agora, vou trabalhar com 3 pontos altos, que agora o leque vai ser já de 3 pontos altos. Então, laço na agulha, fecho, fecho, laço na agulha. Aí, puxo 1 e 2, laço na agulha, 1 e 2, e uma corrente. Aí, laço na agulha, 1, 2, lacei na agulha, 1, 2. Lacei na agulha, passo por dentro do ponto, puxo, 1, 2. Agora, vai ser dessa forma que a gente vai trabalhar, tá? Não coloca a corrente aqui, só laça na agulha e puxa pro próximo leque, que agora vai ser 3 pontos altos, corrente e 3 pontos altos, tá? Então, vai ser somente leque sobre leque. A diferença agora é que esse aqui vai ser com 3 pontos altos, tá bom? 3 pontos altos, corrente, 3 pontos altos. Então, vou trabalhar, quando eu estiver finalizando aqui, eu mostro pra vocês. Tô chegando, então, gente, a mais uma carreira, tá? Aqui do roxinho. E essa é a última. Deixa eu só olhar qual lado nós estamos, tá? Então, aqui, ó, a gente já vai pegar... E pode puxar uma corrente. E aqui a gente já vai finalizar, ó. Pelo lado da frente, aqui no últimozinho aqui, o roxinho. Então, sempre se atente, ficar atenta a sempre estar olhando o mesmo lado que você fizer de um jeito, você vai ter que fazer do outro, tá? Pra não ficar feio. Corto a linha. Depois eu vou arrematar. Com essas duas cores aqui, eu já nem vou mais utilizar, entendeu? Então, já finaliza. Agora, a gente vai trabalhar no azul.
que é a cor do cropped todinho. Já deixa o cropped virado certinho, porque como é o acabamento, pra ele não ficar meio que do lado do avesso, né? Agora é o último que a gente vai fazer. O último a gente pega a cor azul novamente. Vamos trabalhar com 2 pontas, tá? Ó, da linha. E se atente a fazer o mesmo, ó. Ele tá saindo aqui do azul. Então, faço a minha laçadinha inicial aqui. Ui, encostei aqui na câmera. Faço a minha laçadinha inicial. Vou pegar aqui, ó. E vou trabalhar pontinho baixíssimos, ó. Agora, com a linha azul. Ó, baixíssimos. Agora eu vou fazer baixo, que eu acho que ele tá baixo. Nossa, gente, tava gravando e quando fui ver o telefone não tava. Mas então, a gente agora começa a nossa última carreira. Se atente tá do lado certo. Começo onde finalizou aqui, ó, o ponto do lilazinho, roxinho. Eu começo aqui fazendo ponto baixo e só coloco 8 pontos altos aqui, ponto baixo e 8 pontos altos novamente. Então, aqui tem 4, ó. 5, 6, 7, 8, tá? E coloco ponto baixo em seguida aqui. Então, eu vou fazer... Então, a memória ficou um pouco cheia, mas, ó, o final é só isso daqui. 8 pontos altos, tá? Dentro do espacinho aqui do buraquinho do leque, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laço dentro desse espacinho e faço o próximo. Então, isso daqui, ó, é até o final da carreira, tá bom? Chegando lá, eu volto a mostrar pra vocês. Cheguei, então, meus amores, aqui, ó, no final da carreira, tá? Do biquinho azul, ó, que é a finalização da nossa manga. Então, se a sua manga tiver ficado certinha, você não precisa pôr o elástico. Mas se tiver ficado folgadinha, você vai lá e põe o elástico, tá? Corto aqui e vou arrematar da mesma forma que eu fiz nesse daqui, ó. Então, corta o fio, gente, depois que você arrematar, tá? Pra não faltar fio. Quer dizer, você pode cortar curtinho e faltar. O meu aqui deu em cima, ó. Então, depois eu venho arrematando esse monte de fio, ok? Então, se a sua tiver dado certinho, você põe, não precisa pôr o elástico. Se tiver ficado folgada, aí você vai pôr o elástico. Eu já separei um elástico pra poder pôr na minha. Aqui na parte das costas, ó. Deixa eu ver se eu consigo... Isso. Aqui na parte das costas, a alcinha de um lado e a alcinha do outro. O azul a gente vai usar só pra fazer um biquinho, talvez na parte de baixo, mas acho que eu não tô querendo fazer, não sei. Mas acho que eu vou fazer só pra dar uma firmeza. Então, aqui, na parte das costas, eu usei esse rabo de rato, que eu acho que fala, né? Então, pra pôr aqui atrás, eu vou só pegar esse fio. Eu acho que o meu aqui, deixa eu ver, deixa eu medir aqui na máquina. Eu acho que ele tem mais ou menos 1 metro a 1,5 metro. 1 metro. Ó, cortei aí um fiozinho de 1,5 metro pra trançar nas costas, pra mim deu. Mas você pode comprar 2 metros, tá? Isso daqui é porque eu já tenho o rolo, então vou estar usando esse fio aqui pra poder fazer a trança das costas. Agora, eu vou fazer um bico na parte de baixo, só pra deixar ele mais firminho, tá? Mas aí você pode fazer ou não. O mesmo bico que eu fiz na parte de cima ali, eu vou fazer aqui embaixo. Então, vou só laçar aqui na agulha. E vou começar mais ou menos aqui, ó, no finalzinho. Tá difícil, vou entrar nesse último aqui, que ele não tá conseguindo. Só que eu acho que eu não vou fazer com 8, pra ele não ficar tão armado, tá? Então, eu vou fazer só pontos altos, ó. 1...
2, vou ver quantos que vai dar aqui pra fazer 2, 3, 4, 5, minha linha caiu lá do outro lado, 5, 6, deixa eu ver se só 6 dá. Acho que eu vou colocar 8, igual na parte do 7, acho que 7 tá bom. E vou colocar aqui, ó, um ponto baixo, acho que eu vou trabalhar com 7. Lacei na agulha, ó, dentro de um espacinho, pulo um, coloco no espaço, venho aqui e coloco novamente, vou trabalhar dentro desse aqui. 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Esse aqui é opcional, tá, gente? Você pode pôr ou não. Põe um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar esse biquinho aqui, ó, na volta do meu cropped, mas é opcional, você pode colocar ou não. Então, a distância, ó, você vai vendo mais ou menos, ó, o lequezinho aqui, tô colocando em cima de cada desse aqui. Então, o próximo aqui, tá? Então, esse acabamento é opcional. Tô colocando só para o meu ficar mais arrumadinho. Então, vou passar esse acabamento somente nessa partezinha de baixo do cropped, para deixar os pontos mais firminhos e não abrir tanto na hora de vestir, tá bom? Então, é isso. Tô aqui, ó, chegando no finalzinho, tá? Desse biquinho. Coloquei 4, 5, 6 e 7 pontos altos, tá? Vamos finalizar com um ponto baixíssimo aqui. E depois a gente vem arrematando, tá? Todos esses fios aqui. Você pode arrematar costurando ou costura, né? Vai sumindo com ele, depois você passa uma colinha pra dar firmeza. Deixa eu aumentar aqui, ó. Então, ele vai ficando dessa forma aqui. Agora, falta fazer os arremates e colocar o bojo e as pedrinhas. Porém, eu vou querer passar um elásticozinho aqui no meu. Então, eu vou usar esse elástico aqui roliço. Não vou cortar o elástico logo de primeira, que na hora que eu vestir, eu faço o teste. Mas eu vou usar esse branquinho, porque eu não tô com nenhum outro elástico. Como é rosa, né? A primeira linha é rosa, então vou fazer com o rosa. Vou ver se com esse elástico roliço vai ficar bom. Não usei, mas ele é um elástico bem firme. Então, pra ele não soltar, se você já tiver a medida, já saber o tanto que você vai usar, você já corta. Já costura ele logo aqui, já corta. Como eu ainda não sei o tanto que eu vou usar, vou deixar ele firme aqui. Não sei se ele vai ficar, mas eu vou tentar. E depois eu faço ele aqui por dentro. Na verdade, acho que eu vou deixar ele pelo lado de dentro aqui. Deixa eu passar ele e sair com ele aqui, ó. Pra ele já ficar preso e não... Depois eu só venho e costuro. Tá? Então, ó, vou colocar a linha. E agora eu vou vir só encapando. Então, deixa ele sobrando aqui, depois você só puxa e ajeita. Se você já tiver a medida, você já corta ele e já costura. Eu não tenho ainda a medida, que depois eu vou provar no final. Então, agora eu vou passar dentro, ó, de cada ponto. Agora, a gente vai passar ponto por ponto, somente, ó, encapando esse elástico. Tá vendo, ó? Ele já vai saindo encapadinho. Só passa a agulha por dentro de ponto, encapa o elástico, passo por dentro do ponto e encapa o elástico, dessa forma aqui. Somente isso que eu vou fazer. Então, pra alcinha não ficar caindo, só passo e encapo. Não laço na agulha, eu passo a agulha aqui por dentro, o elástico tá aqui no meio, puxo o fio de trás e fecho. Passo a agulha aqui pela frente, saio aqui por trás, puxo e fecho. Nisso, o elástico já vai ficando aqui por dentro. Então, quando
você encapar todo o elástico, ter cuidado pra ele não sair, você vai puxar e ele vai juntar e você vai ver o tanto que você quer ou não de elástico, ó. Ele tá aqui por dentro, depois eu só corto e costuro ele na agulha de mão mesmo, tá bom? Então, eu vou encapar todo o elástico dessa forma, dos dois lados. E vocês fazem o de vocês, tá? É só fazer do jeito que eu iniciei aqui, eu vou finalizar. Encapando o meu elástico, tá? Pra ele ficar firminho. E depois eu vou medir no corpo e cortar o tanto que eu quiser. Então, não deixe o elástico escapar no final, senão já viu. Vai atrapalhar todo o seu trabalho. Já acabei passando a costurinha, gente, na máquina mesmo, tá? Era pra eu ter colocado a rosa, mas deixei na branca. Então, puxei bem, ó. Deixa eu diminuir. Puxei bem e coloquei aqui a costurinha do nosso cropped. Agora, eu já posicionei um bojo, tá? Então, eu vou costurar um, mostrar pra vocês como eu faço, depois eu vou costurar o outro. Separei aqui, ó, uma cor de linha de mão mesmo, normal. Uma agulha de mão. Eu ia até passar na máquina, mas como ele tá colorido, pra não ficar feio, né? Eu vou costurar na mão. Mas quando eu vou costurar na máquina, só posiciono e costuro. Coloco na máquina e costuro. Então, aqui, peguei uma linha bem na cor, posicionei aqui o bojo, ó. E esse é um bojo que eu já tinha, ele é meio arroxeado, um tom meio escuro. E eu ia forrar, mas não achei nenhum tecido pra forrar. Pra ficar numa cor bem azulzinha dessa. Então, eu vou costurar ele do jeito que ele tá aqui mesmo, tá? Então, sempre posicionar aqui, ó, no meio, certinho daquele trabalhinho. E aqui eu vou começar a costurar. Faço um pontinho inicial. E vou costurar. Esse bojo é um pouquinho duro. Poderia ser na máquina para ficar um pouco mais leve. Mas agora aqui, só posicionar o bojo e costurar. Faço com a agulha de máquina, com a agulha de mão mesmo, tá? E vou costurando. Então, assim, se for um bojo que você precisar trocar depois, a costura de mão é mais fácil, né? Porque você costura e depois, se precisar tirar, você tira. Tá vendo? É só isso. Já pego aqui por cima, assim, ó, o crochê e passo no bojo. Ele tá todo alfinetado. Você puxa bem, às vezes acaba pegando, sobrando, tá vendo igual aqui, ó. Se quiser fazer com a linha de crochê também dá, gente, só que quando você faz com a linha de crochê, como ela é mais grossa, às vezes ela é mais difícil, né, na hora de fazer isso aqui. Ó, coloquei então os dois bojos, tá? Coloquei os dois bojinhos. Agora, a gente vai estar usando a pérola furta-cor número 6, tá? 6 milímetros. Eu uso, se eu não me engano, pro outro que eu fiz, eu usei, acho que foi 2 pacotinhos em médias, tá? Só que eu não vou colocar nas alcinhas, eu vou colocar somente nessas voltinhas aqui, tá? Então, vou separar aqui a linha. Pode ser azulzinha mesmo. E vou estar colocando no cropped. A gente vai colocar apenas aonde tem esse relevinho aqui, tá? Então, a pérola número 6 fica mais delicadinha. Ela é branca furta-cor, tá? Vou tirar do saquinho pra mostrar pra vocês. Gente, mas então tá legal. Só que pra fazer, tipo, nele todo você usa bastante. Deixa eu colocar em cima disso aqui, pra elas não sair caindo por aí. Então, eu vou começar por esse aqui, tá? Vou colocar aqui um nozinho. Costurinha básica à mão, tá, gente? Somente pra firmar aqui,
que esse é o azulzinho. Tudo azul, então vai combinar. E vou colocar minha pérola. Coloquei minha pérola, passo por dentro e saio no próximo. Ó. Coloco a pérola, passo por dentro e subo aqui. Só desse jeito, ó, bem tranquilinho. Coloco a pérola, passo por dentro e subo. Porque em cada carreirinha dessa, a gente põe uma pérola, pra não ficar nem de mais e nem de menos, tá? Se fosse uma pérola muito grande, não fica tão legal. Aí você sempre puxa bem, ó, pra ficar tudo encaixadinho. Ó, lacei, entro aqui numa e saio na outra. Bem basiquinho. Tem que ser uma linha que não vai arrebentar fácil. Então, essa daqui usa 2 pontas, que é a linha de costura de mão mesmo, de costurar na máquina. Então, ela não poca assim tão fácil costurando. Logo, se você puxar, vai pocar, mas se você quiser costurar também com aquela linha de nylon, pode. Mas como eu já tenho essa daqui, que é da cor, não vou pegar aquela linha transparente, não, sem necessidade, tá? E é só isso que eu vou fazer, não? Mesmo que eu chegar aqui no roxinho, não tem problema. Como é pouca coisa e a linha é fininha, então não mostra tanto. Ó, entro aqui, saio aqui. Então, eu vou bordar todas as faixinhas aqui dele dessa forma. Somente assim mesmo. Não é na hora de fazer o crochê. Tanto que você fica bem livre aqui pra fazer o seu bordado. Entrou aqui. E saiu. Esse último eu não vou... Acho que não vou colocar nele. Pra não ficar saindo. Deixa eu pensar. Acho que eu não vou colocar nele, não. Aqui nesse último. Eu coloco. Acho que eu vou pôr. Deixa eu ver. Porque no último você já vai ter que entrar praticamente no mesmo lugar, né? Eu vou descer pra ver como ele vai ficar. Se ele ficar bem encaixadinho, eu deixo. Ok. Aí, fiz ali. Vou entrar aqui por dentro, porque minha linha tá grande, então não tem por que eu arrebentar, né? Você pode passar aqui, ó, por trás. Só mesmo pra não... Como ali é azul, não é azul, vou vir aqui pelo bojo. Pra você não ficar com essa linha azul aparecendo. Até chegar aqui, ó. Vou botar bem aqui. Agora eu faço descendo. Ainda tem o alfinete aqui da costura do bojo. Agora eu vou fazer aqui descendo, ó. Mesma coisa. Coloco a linha e bordo a pedrinha. Aí veja, tá bem encaixadinho. Ó. Tomara que não falte, porque se faltar, não tenho mais. Vou ter que dar um jeito de comprar. Tá? Ui, caiu. Mas aí, gente, é só isso mesmo, tá? O bordadinho de pérola. Se você for bordar na parte da alça, é a mesma coisa. Tá? Só que na parte da alça, eu bordei dentro de cada abinha dessa aqui, eu coloquei uma pérola. Então, vou finalizar aqui e volto pra mostrar pra vocês. Cropped finalizado, tá? Coloquei o nosso rabo de rato. As pontinhas você vai queimar, tá? Porque ele é um fio de cetim. Então, a pontinha dele você queima com isqueiro ou na vela, e do jeito que você quiser queimar, tá bom? Vou passar assim ao contrário. Cruzando nas costas. Se você quiser fazer uma cordinha de crochê, de correntinha, pode, tá? Só que eu decidi fazer com rabo de cera. Com rabo de cera. Com rabo de cetim que fala. E essa fitinha de cetim, gente. Vocês podem procurar no armarinho como rabo de rato
ou fio de cetim, tá vendo? Ó, a parte das costas, que lindo. E na parte da frente, tá? Bordei ele todo em pedrinha. Então, já deixe muito like, compartilhe esse vídeo, tá? E nos siga em todas as nossas redes sociais.